tarde a todos, boa tarde a todos. Eu cumprimento os presentes na pessoa do Sr. Almirante, Presidente da Academia de Marinha. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, a aborrecer-vos. Já me conhecem alguns, sabem que eu sou muito desorganizado. Eu vou ler um texto para não me perder. Vou-me perder na mesma, mas enfim. Tenho aqui um PowerPoint para dizer que tenho um PowerPoint, mas também não ligo a ele. Apresento uma coisa ou outra com ele. O que eu pretendo trazer aqui é um pequeno episódio que eu acho que tem muito significado. Não quero ter aquele entusiasmo da juventude que teria na altura, e diria que isto é uma coisa importantíssima porque acho que nos traz outra visão sobre as negociações do Tratado de Saragossa ou qualquer coisa. Não digo. É um episódio que me interessa, relativo ao período posterior à viagem de Fernando Magalhães e aos problemas que houve entre Portugal e Castela a seguir a essa viagem e às outras viagens que depois levaram ao Tratado de Saragossa e à rivalidade entre portugueses e castelhanos naquela zona do oceano. Direi também já disse isto nos dois últimos simpósios, os dois sobre Fernando Magalhães, que isto é uma parte de um livro que eu ando a tentar escrever há muito tempo, devagarinho, e garanto-vos que os documentos que eu vou publicar têm muito mais interesse do que aquilo que eu vou dizer aqui. Portanto, é só abrir o apetite para os documentos. Eu vou falar deste senhor. Nesta igreja de Coxim, achei uma frase que se chama Mestre João. É mestre em teologia da Ordem de São Domingos. É homem de boa vida e bons costumes. Prega nesta igreja. Deseja muito servir a Deus e assim a Vossa Alteza. Parece que me tem pequeno ordenado para quem é. Faça-lhe Vossa Alteza mercê a esmola de lhe acrescentar seu mantimento, pois que tão bom exemplo dá de si e vos também serve. E isto, Senhor, ponho esta lembrança, porque Vossa Alteza me mandou que todas as coisas que me bem parecessem lhe fizesse memória. É o parecer de Sebastião Pires, sabem ler também, vigário de Coxim, geral da Índia, que escreve, basta olharmos, Vossa Alteza ao rei de Portugal, não é? A Dom João III, recém-chegado ao trono, aliás, recomendando-lhe este frade. Este frade é o herói desta história. É andaluz, chama-se Juan Caro. É conhecido, não trago aqui nenhuma novidade, é uma pessoa que é muito conhecida, anda em muitos livros. O que é anda aos bocadinhos? O problema é que anda aos bocadinhos. Já estou a dizer coisas que vou dizer outra vez a seguir, mas enfim. E é sobre ele que vou falar. Este texto, portanto, aquilo que aborda a presença portuguesa na Índia no século XVI e as complexas relações com as comunidades cristãs locais. Não só, mas começa por aí, especificamente os cristãos de Santo Tomé. João Caro, um dominicano andaluz, recém-chegado a Coxim, algures não, está lá em 1522, como se vê, mas deve ter chegado por volta de 1518, teve funções nesta coisa difícil a que podemos chamar evangelização de cristãos recém-convertidos. Destacou-se como um pregador dedicado, foi notado por Mar Jacob, um bispo sírio e líder entre os cristãos de Santo Tomé na região, e desempenhou um papel crucial, assim parece, como intermediário entre os portugueses e essas comunidades. O conflito surgiu, há aqui um pequeno, grande conflito, quando os portugueses tentaram impor o rito romano aos cristãos de Santo Tomé, seguidores do nestorianismo, mas como o meu colega e amigo João Teles e Cunha me avisou e me explicou, isto é muito mais complexo do que nestorianismo, provavelmente nem será nestorianismo, embora se fale nos documentos, mas isso é coisa que neste momento também não me interessa muito. Ele esteve metido nestas questões com a comunidade dos cristãos de Santo Tomé. A presença de João Caro ajuda a suavizar algumas imposições dos portugueses, estabelecendo relações amigáveis com Mar Jacob, e a documentação destaca também uma parte importante que é, para além destas questões religiosas e entre comunidades de cristãos diferentes, o comércio da pimenta, como já veremos, e outras coisas que aparecerão também por aí.
Desempenhava, portanto, há aqui Mar Jacob, que é mencionado muitas vezes, eu não me quero perder com isto, um líder local entre os cristãos de São Tomé, desempenhava aqui a religião, nós nunca podemos esquecer essa dimensão da religião com a sociedade, com a economia, com tudo isto neste período, é impossível nós separarmos essas realidades, e este bispo desempenhava um papel significativo nesta interação entre portugueses e as comunidades. Conforme as informações recolhidas, mantinha uma relação epistolar com Lisboa e o poder central em Portugal. Era um dos principais dirigentes espirituais e governativos entre estes cristãos da região. João Caro consegue se relacionar com ele, muito bem, passando a desempenhar um papel importante nestas questões religiosas, suavizando a atuação dos franciscanos, sobretudo do Frei Álvaro Penteado, que aparece muito reformador naquela região, e o Mar Jacob tem uma carta muito interessante que diz: o Frei Álvaro Penteado melhor é estar calado, porque um dia destes matam-no, e matavam-no. O João Caro aparece, portanto, um bocadinho melhor com isto, nesta relação, e consegue, segundo diz a documentação, vale o que vale, persuadi-lo a vender pimenta. Eles controlavam apenas aos portugueses. Há aqui também uma questão muito de concorrência. Sabemos que os mercadores muçulmanos têm muita força nesta região. Há medos. A comunidade dos cristãos de São Tomé tem medo. É o que se diz também na documentação. E o Frei João Caro consegue fazer portanto, estabelecer essa relação de venda exclusiva da pimenta aos portugueses, o que, como sabemos, é muito importante nesta altura. Lá estou eu a perder-me, portanto o contexto histórico era este. João Caro está aqui em Coxim, que é onde se passa a ação. Para além das suas habilidades como negociador de pimenta e pregador, lá está a pimenta, Frei João Caro destacou-se como uma figura multifacetada nesta Índia do século XVI, princípio do século XVI. Envolveu-se nas tramas políticas que marcaram o Estado da Índia desde o início, e as suas pregações em Coxim, tanto para gentios quanto para cristãos, nem sempre foram bem recebidas, evidenciando as complexidades das relações políticas, sociais e religiosas da época. O fervor militante do clero naquele período não poupava palavras e alvos específicos. Num ambiente tão volátil como o da Índia, proferir mensagens ásperas podia ter consequências sérias. Já veremos de que é que estou a falar. Antes disso, e para entendermos o desenvolvimento do caso, importa referir que o saber deste dominicano não se esgotava nas coisas do sagrado e do direito canónico. Era também um homem de ciência, de astronomia, astrologia e sua aplicação à navegação. Mais um dos muitos que circulou entre impérios à espera que lhe reconheçamos lugar na galeria dos construtores e comunicadores de saberes, como ainda agora aqui se mostrou. Ignoramos onde a cultivou, portanto, esta ciência, mas claramente teve estudos superiores em alguma universidade europeia, talvez, sabendo-se por uma das suas tiradas, que estudou em Siena, mas em Siena estudou provavelmente direito canónico. Quanto à ciência, como o próprio diz, nas cartas que secretamente enviaria para Castela, era muito habilidoso em diferentes ciências e o rei de Portugal costumava consultá-lo em Las Cosas de Sustancia. As cartas foram escritas da Índia, daqui de Coxim, cartas contendo esses autoelogios a pedir benesses a Carlos V. E naquele tempo, aquele que pedia tinha de demonstrar valor para se atrever a pedir, exibir qualidades, enumerar serviços assinalados prestados, mesmo que a outrem, em suma, mostrar-se e fazer-se útil. Se o discurso hoje nos pareceria pretencioso, era o padrão que todos conheciam e adotavam e encarado com naturalidade. Um rei, um imperador, não quereriam ouvir menos. João Caro não se acanhava então. Declarava-se teólogo e natural canonista e matemático das estrelas, etc. Também ninguém lhe censurava, o etc. é dele mesmo, também ninguém lhe censurava que estabelecesse comparações e se afirmasse melhor do que os outros. O frade estabelecia-as e afirmava-as.
Y porque tengo, Señor, entendido que vuestra inclita majestad es codicioso de servidores matemáticos sutiles, como parece por las largas mercedes que a los extranjeros portugueses manda hacer, siendo flacos sabidores en el arte, me ha parecido deber de hacer el oficio de buen servidor en le ofrecer cuanto valgo y puedo con mi saber, que me será de mucha merced y gracia en servir a vuestra serenísima majestad. E depois de lhe recordar ser artista e teólogo e canonista, acrescentava ser en el arte del astrolabio muy entero, en el altura por el norte y sol y crucero del sur de mucha aventaja. E por isso desejava servi-lo, mediante pagamento adequado, é certo, como fazia ao rei de Portugal, que me tiene en muy gran crédito e me hace honroso partido. De índole naturalmente pouco comedida, o frade João Caro não ficava por aqui. A crescer esses atributos, procurava convencer Carlos V, prometendo-lhe outras coisas que já veremos. Se calhar é melhor eu mostrá-las já, porque depois já não veremos nada. 10 minutos? Então está tranquilo. Já veremos então. Relativamente aos seus conhecimentos como matemático das estrelas e do astrolábio, alturas do norte, sol e cruzeiro do sul, em que era respectivamente inteiro e de muita vantagem, talvez não exagerasse. Pelo menos não muito, tendo em conta que um dos seus alunos, Diogo Botelho, que confessava ter aprendido a cosmografia, a arte da esfera, com ele em Coxim, foi um lendário piloto, cartógrafo e astrónomo. Por si só, essa seria uma carta de apresentação de peso. Diogo Botelho, permita-se-me um bocadinho esta digressão, era português nascido naquela cidade, filho bastardo de Dom António Real, que a capitaneava no tempo de Dom Francisco de Almeida, e de uma das primeiras mulheres portuguesas na Índia, Iria Pereira, que o dito capitão levara do reino. Botelho criou-se como fidalgo, junto dos governadores, diz Gaspar Correia, e outros que a ele se referem corroboram este parecer, que o jovem era de vivo espírito e muito se deitou a saber a arte de pilotar. Andava sempre com instrumentos de cartear e veio a tornar-se grande piloto e espérico. E precisamente porque ali encontrara o Frei João Caro, que o doutrinou na arte e com cujos ensinamentos se viria a tornar mestre espérico. Da ensinança deste frade, escreve Gaspar Correia, o Diogo Botelho aprendeu e com a sua pilotagem que sabia, fazia cartas de marear e emendava muitos erros nas cartas do reino, com que os pilotos o muito gabavam. A incrível história de Diogo Botelho, que também passa pelo aliciamento de outras coroas e ameaça de sair da obediência de Portugal aceitando, é conhecida e não vou repeti-la. Direi apenas, e para fechar este assunto, que tanto notabiliza a ele como ao seu professor, que o autor dos Apuntes para una Biblioteca Científica Española del siglo XVI afirma que realizó la empresa más atrevida que recuerda la historia de la navegación. Salió de Dabul en el 1 de noviembre de 1535 con 5 portugueses, embarcado en una fusta de 12 pies de largo y 6 de ancho, y vino a Portugal a presentar sus descargos al rey y a darle cuenta de la fundación de la fortaleza de Diu. Ora, está o matemático das estrelas, que entre 1524 e 1527 vê a sua existência levar uma grande volta. O primeiro acontecimento que a fez mudar marca simbolicamente a entrada do Oceano Pacífico e da disputa pelas Ilhas das Especiarias na sua vida. Em novembro, chegava ao porto de Coxim um navio proveniente de Malaca. A bordo vinham 17 castelhanos, pouco mais ou menos, dizem eles, liderados por Gonçalo Gomes de Espinosa, que haviam sido feitos prisioneiros pelos portugueses nas Molucas. Conhecemos essa história. Eram os sobreviventes da Trinidade, a nau capitânia da expedição de Fernando Magalhães, que depois de algumas tentativas para regressar à terra castelhana pelo Pacífico, voltou ao ponto de partida e depois correu-lhe mal, sabemos, António de Brito apanhou, os diálogos são fenomenais, o António de Brito diz que a vontade dele era logo cortar-lhes as cabeças, mas já que não podia cortá-las e ser assim muito espalhafatoso com isso, metia-os pelas terras mais insalubres que havia, a ver se eles morriam de repente, e aconselhava o de Coxim a fazer o mesmo, deixá-los estar ali, porque eles iam morrendo. Mas não, aguentaram-se.
E esta Índia, que recebeu os prisioneiros castelhanos, era, na expressão popular, e desculpem, um verdadeiro saco de gatos. Eu creio que era muito pior. Nas crónicas sucedem-se as descrições de atropelos à ordem, de violência nas ruas, disputas terríveis entre adversários políticos pela posse de poder, formação de partidos e de um clima de suspeição que tudo envolvia e culminava em uniões, desacatos e mortes de homens. Frases como não se olhava à quietação pública, mas à ambição particular, ânimos danados, cobiçosos e mesquinhos, a honra de governar havia de parar em tantas indecências que dominam nestas crónicas, descrevem, eu acho 15, até com... 5 minutos. Ora bem, eu acho que com pouco rigor, porque isto era muito pior, o ambiente vivido em todas as praças orientais, que supostamente seriam os esteios do poder do Estado da Índia. Acusações públicas de usurpação de poder, detenções de adversários, perturbação da ordem pública e da condução da guerra, capitães que recusavam combater, por exemplo, a armada do Samorim, ao lado do governador, simplesmente para que este não saísse engrandecido, eram sinais de uma agitação que percorreu a história da presença portuguesa no Oriente e foi frequente nestes anos. Entre estes dois senhores, por exemplo, não vou contar esta história, a falsificação das vias da sucessão régia em favor de Lopo Vaz de Sampaio constituiu o tiro de partida para os eventos tumultuosos que se seguiram. O confronto entre Mascarenhas e Sampaio definiu o cenário para a participação de João Caro. Ao defender a legitimidade de Sampaio e da falsificação, pelos vistos aquilo dizia-se à boca cheia, eu falsifiquei estes documentos e tal, e o frade dizia, não, estes documentos são muito bons, são verdadeiros e tal, porque eu sei, porque estudei direito e tal, isto é muito importante. E depois a prática de usar o púlpito. O João Caro era incrível nisto, fazia umas catilinárias ali a favor deste senhor, e aqui a coisa correu-lhe mal porque um dia os partidários de Mascarenhas mandaram-no descer do púlpito e avisaram-no que o iam matar, e para que ele tivesse a certeza deixaram-lhe um bilhetinho em casa a dizer que vais morrer. E com a saúde tão em perigo, e pior, com a presença de Spinoza, e percebeu-se que o João Caro aqui, quando entendeu que tinha as coisas mal para o seu lado, falou muito com Spinoza e percebeu-se que ele não tardaria a passar para o outro lado, e o outro lado era Castela. Eu estou a terminar. A vida de João Caro, e vou terminar à pressa, como é lógico, a vida de João Caro passa por muitas publicações, assim aos bocados, isolando-se a sua passagem pela Índia, e depois, pronto, dizendo-se muitas coisas, que ele foi para lá para espiar os portugueses. Peço desculpa, mas acho que é treta. Não, ele estava lá numa missão, como era uma missão de muita gente naquele tempo em que não havia tanto estas questões de nacionalidades e que as coisas se intercruzavam, e acho que convence nesta altura, sim, quando vê a vida em perigo. E escreve 2 cartas, são estas, elas continuam, ao imperador, a oferecer os seus serviços. Cartas que datam dos últimos dias de 1525. E esboçam uma rede interessante que haveria de se constituir no futuro. Ele, João Caro, que eu incluo aqui, se calhar incluo mal, que é o banqueiro italiano Jerónimo Cernigi. Ele pede que as cartas, e estas cartas são muito comprometedoras, passem pelo Cernigi e que sejam enviadas a Castela, e que o dinheiro que ele precisa seja descontado no banco do Cernigi em Lisboa. Isto pode não querer dizer nada, era um banqueiro, descontava dinheiro. Mas, enfim, um embaixador, e é claro que tinha que haver um embaixador, onde há espionagem e tudo, há um embaixador, Lope Hurtado de Mendonça, recebeu as cartas, o Bispo de Ciudad Rodrigo, licenciado Polanco, toda esta gente está envolvida numa rede, e aqui é que a coisa teria piada, e se calhar era isto que eu devia ter contado. João Carlos escreve estas cartas ao imperador a oferecer-se, e a oferecer-lhe coisas importantes que, como vêem, está aqui. Não está aqui, afinal, o que eu queria mostrar que ele oferecesse, eu acabo. Mostrar-lhe terras em suas conquistas.
ou como diz na segunda parte, descobrindo-lhe muitos segredos da navegação e descobrimento de muitas terras ricas em ouro e em especiarias, nomeadamente aquelas que pertenciam a Carlos V, segundo ele diz. Como desde maluco possam ir esse reino pelo leste sempre navegando, ensinar os pilotos castelhanos a arte do astrolábio, muito bem sabidamente, que en esse reino lá sabem bien mal. Portanto, se os portugueses sabiam mal, agora os castelhanos também não sabem nada. E ele é que tem. A altura pelo Cruzeiro do Sul, já aqui diz, a altura do Norte e do Sol, e muitas mais coisas, mas principalmente dizer-lhe que aquilo era castelhano. Estamos no período das negociações que culminarão no Tratado de Saragossa. Estas cartas, isto corre-lhe mal, porque entre as pessoas que estão aqui, o Comendador Polanco, o Bispo Maldonado, todo do Conselho das Índias, entregam cartas e as cartas trocam-se, trocam-se por intermédio de um mercador de Cádiz e de Porto Santo Medo, Rodrigo Pardo, de quem eu falei o ano passado. O azar é que o Rodrigo Pardo era um contra-espião, era espião do rei de Portugal e denunciou o Pardo. E, portanto, a coisa acaba mal para os dois, que são os dois presos de um lado e do outro. Não morrem porque há uma deferência entre reis, não se matam os espiões, mas com isto, o Mariano ontem dizia que conhecimento é poder e a troca de conhecimento nesta altura resulta em muitas coisas importantes. É provável que as informações de João Carlos tenham influenciado algumas coisas do Tratado de Saragossa e das negociações deste período entre Portugal e Castela. Mais uma vez peço desculpa, não disse o que queria, mas obrigado. Muito obrigado. Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhor Presidente da mesa deste painel, Senhores Almirantes, Senhores participantes neste seminário, alguns amigos, alguns camaradas de Marinha e uma palavra especial, pelo menos, para 3 professores que aqui estão, que desde o século XIX são os meus referenciais pelo interesse pela história, porque a minha vida não era a história. Refiro-me ao professor Teodoro de Matos, ao professor João Paulo Oliveira Costa e ao professor Vítor Rodrigues. Muito obrigado e tal. Gostava também de fazer uma saudação especial ao comandante Cervães Rodrigues, que está aqui nesta sala, com a particularidade de eu vou ir tratar um tema que são combates no Rio Zoari, por ele próprio ter sido participante no combate do Afonso Albuquerque no Rio Zoari 300 e muitos anos depois. É um gosto vê-lo aqui com saúde e boa disposição, e se isto pudesse ser dedicado a alguém, este texto era ao Sr. Comandante, que aliás somos amigos há muitos anos. O Sr. Professor Filipe de Castro há bocado falou na ignorância. Eu cultivo a ignorância, mas também cultivo há muito tempo uma luta contra a ignorância. Estudo muito, aprendo pouco, mas estudo muito. E até tenho uma frase com que às vezes ilustro certos textos do poeta Reinaldo Ferreira. O repórter X é um poeta que viveu em Moçambique em meados do século XIX e tem um poema que é Mínimo Sou. Mas quando ao nada acrescento a minha elementar realidade, o nada é só o resto. Eu sou realmente, não é só na sabedoria e muitas outras coisas, sou pequeno, mas quando dou o meu contributo, o nada é só o resto. Muito bem. Eu vou tratar do desastre de Mormugão de 30 de setembro de 1639, porque tem impactos culturais e tem impactos político-militares, que é o tema deste painel, e portanto enquadra-se perfeitamente. Acontece que há 10 dias, há 11 dias, eu tive uma intervenção cirúrgica de natureza vascular e que foi demorada, e tenho estado em casa fechado e não estou em forma. Nem para falar, nem para raciocinar, mas não quis deixar de dar o meu contributo à academia, que gosto muito de estar aqui. Vou fazer o melhor possível. Umas vezes vou ler e há assuntos que não vos vou amassar com a leitura, porque provavelmente já foram falados aqui. E vou também, neste momento, pedir a compreensão daqueles que me antecederam e a que eu não tive a atenção de assistir às palestras e às comunicações deles. Eu não podia vir por motivos de saúde. No dia 30 de setembro de 1639, no estuário do Rosoari e bem próximo,
e bem próximo do Forte de Mormugão, em Goa, ocorreu um episódio da Guerra Naval que, entre 1600 e 1663, envolveu portugueses e neerlandeses. Nesse dia, um numeroso grupo de navios neerlandeses lançou uma ação ofensiva contra os navios portugueses que se encontravam no fundeador de Mormugão, perdendo-se muitas vidas e 3 galeões portugueses, o Bom Jesus, o São Boaventura e o São Sebastião. Provavelmente foi a maior catástrofe que os portugueses alguma vez sofreram nos mares da Índia e, como salientou o comandante Saturnino Monteiro, este desastre e a perda de 3 galeões marcou, cito, o fim de Portugal como potência naval de primeira grandeza. Inversamente, este acontecimento tornou-se emblemático na exaltação nacionalista que inspirava a arte figurativa do século XVII, que é comumente considerada a idade de ouro da arte holandesa. Vejamos então, com um pouco mais de detalhe, o que aconteceu e qual é o seu enquadramento histórico. A rota marítima que foi estabelecida entre Lisboa e Goa depois da primeira viagem de Vasco da Gama foi chamada a Carreira da Índia e perdurou até a abertura do Canal de Suez, que foi em 1869. Eu agora tenho aqui um bocado de texto, não vou ler, porque todos sabem, vou apenas dizer o seguinte. A Carreira da Índia passava primeiro pelo anticiclone dos Açores, que está ali, o vento circula na direção dos ponteiros do relógio, depois os navios vinham aproveitando o anticiclone dos Açores, depois aproveitavam o anticiclone do sul em sentido contrário aos ponteiros do relógio e, portanto, eram sucessivamente empurrados. Provavelmente foi uma descoberta portuguesa a simetria destes dois anticiclones. Os navios partiam de Lisboa no princípio da primavera, fim do inverno, e deviam passar o cabo no mês de junho, embora Vitorino Magalhães Godinho é perentório. Tem que ser em julho, não sei se ele passou lá ou não, mas depois daqui tinha 2 caminhos. O caminho por dentro, que tinha terra que podia ajudar e tinha a ilha de Moçambique como ponto de apoio, ou então a viagem por fora. A primeira ia para Goa, a segunda para Coxim. Evidentemente, depois também os aspectos da monção, que era mais forte junto à terra, junto ao canal de Moçambique, não só aqui, mas até aqui abaixo. Aqui era menos monção, era uma viagem melhor, aqui não tinha apoio, e em ambos os casos, a partir do fim do século XVII, havia a hipótese de encontrar corsários holandeses. Os navios chegavam a Goa cerca de julho, agosto, às vezes até setembro, e, portanto, depois descarregavam, esperavam 3 meses, carregavam e voltavam. Que era a torna-viagem. Desde o início do século XVII, que a Companhia Unida das Índias Orientais, ou VOC, que fora criada em Amsterdão em 1602, se instalara em Batávia, na atual Indonésia, pressionava os interesses portugueses, atacando-os nas Molucas, em Macau, no Estreito de Malaca e na costa ocidental da Península Indiana, sobretudo em Goa. No caso de Goa, a capital do Estado da Índia, os neerlandeses, eu digo neerlandeses porque são 7 províncias, uma delas é a Holanda, e portanto eu gosto mais de neerlandeses que referem às 7 províncias do que holandeses que pode ser tomado só por uma. Tinham bloqueado a Barra em 1604 e 1622, mas por iniciativa de António van Diemen, o governador-general das Índias Orientais Neerlandesas, a partir do ano de 1636, esses bloqueios passaram a ter um caráter regular para impedir a entrada ou a saída dos navios portugueses, isolando e asfixiando a governação portuguesa instalada em Goa. Geralmente as armadas neerlandesas de bloqueio largavam de Batávia no início do mês de agosto e chegavam a Goa em fim de setembro, apoiando-se logisticamente na sua feitoria de Vingorlá, situada a cerca de uma dezena de milhas para norte de Goa. Aqui temos um mapa que eu gosto muito, é pouco conhecido, os especialistas conhecem, evidentemente, é de Manuel Godinho de Herédia e tem a particularidade que é o primeiro mapa que eu conheço. Há um do Brasil, de Luís Teixeira, que também tem sondas. Aquilo que para quem anda no mar é essencial. 6 braças, 5 braças. Portanto, é pelo menos, até prova em contrário, o mapa mais antigo da Ásia, que tem sondas, que é uma característica das cartas náuticas até hoje. E, portanto, Manuel Godinho de Herédia. Como vou falar, isto está orientado com o ponto cardeal
oeste para cima e aqui é o norte. Aqui é a Aguada, aqui é a Goa e aqui vou falar é Mormugão. Não é mais a carta mais simples para percebermos a história que eu vou contar, mas gosto muito desta carta, que está no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi levada para lá quando foi das invasões francesas. Geralmente, os navios da VOC permaneciam na área de Goa durante vários meses, cruzando entre Aguada e Mormugão, para impedir a entrada de navios ou a saída de navios, mas nos primeiros dias de maio levantavam o bloqueio e regressavam a Batávia, antes que a monção chegasse e afetasse a sua segurança náutica. Estão referenciados cerca de 2 dezenas de bloqueios à Barra de Goa, e o bloqueio de 1639 foi um dos mais duros, pois houve a perda de muitas vidas e de vários navios. Em 1639, quando a monção chegou a Goa, a Armada Portuguesa de Alto Bordo, que se encontrava no fundeador da Aguada, aqui não dá, não, ali, lá de cá, desarmou como era habitual, tendo uma parte da entrada da barra recolhida aos estaleiros situados no Rio Mandovi para realizar fabricos de manutenção, enquanto a outra parte foi deslocada para a área de Mormugão, no estuário do Rio Zuari, do outro lado que ali está. Os navios estão então deslocados para invernar em Mormugão. Eram 3 poderosos galeões de 60 peças que foram desarmados e viram reduzidas as suas guarnições, e era o Bom Jesus, o São Boaventura e o São Sebastião. No dia 24 de junho, tinha falecido o vice-rei, Pedro da Silva, e as vias de sucessão indicaram o nome de António Teles de Menezes, o capitão-general da Armada de Alto Bordo, para lhe suceder. Porém, nessa altura, ele estava destacado em Damão, em missão de socorro àquela praça, que estava cercada, e tinha levado consigo muitos homens, 500 segundo algumas fontes e 1000 segundo outras. Antes, muitos destes homens guarneciam os navios da Armada de Alto Bordo, que estava fundeada em Mormugão, ou imobilizada nos treinos do Rio Mandovi. Naquelas circunstâncias, o governo do Estado da Índia passou a exercer interinamente por Frei Francisco dos Mártires, o arcebispo de Goa. Passaram-se os meses de julho e agosto e aproximava-se o fim da monção. Mas as autoridades portuguesas descuidaram-se e não deram a devida importância ao possível aparecimento dos navios neerlandeses na Barra de Goa, pois as preocupações estavam concentradas, cito, no apresto de 12 navios de guerra e de outros bastimentos para acudir a Malaca, também ameaçada pelos neerlandeses. Em meados de setembro tinham chegado a Goa 2 patachos neerlandeses, 2, que tinham saído de Batávia a 6 de agosto. Perante esta situação, o arcebispo-governador nomeou Álvaro de Sousa para aprontar e comandar o galeão São Boaventura, tendo-lhe sido fornecidos alguns soldados e casados que se achavam em Goa. Porém, nada foi feito em relação aos outros 2 galeões que deveriam ter sido trazidos para a proteção da Aguada, cujo forte assegurava maior proteção que o Forte Mormugão. No dia 28 de setembro, surgiu na frente de Goa uma armada de 7 unidades da VOC, que tinham saído de Batávia no dia 25 de julho, sob o comando de Cornélis Simões, que dispunha de 261 canhões, 810 marinheiros e 160 soldados. Estes elementos, no papel escrito, são retirados de 2 documentos manuscritos, um da Biblioteca da Ajuda e outro da Biblioteca Nacional, que eu próprio consultei, e, portanto, estão repetidos não em vários sítios, mas são retirados das fontes. Logo que esta armada chegou a Goa, o seu comandante foi informado pelos 2 patachos que já se encontravam na área que havia 3 galeões portugueses fundeados em Mormugão, mas que estavam desarmados e não estavam preparados para navegar nem para combater. Portanto, ali a Guada, esses 3 navios vieram para aqui, para Mormugão, mas 2 estavam desarmados e um foi equipado rapidamente, guarnecido por Álvaro de Sousa e alguns homens. Os outros 7 navios que chegaram, juntaram-se aos 2 e havia 9 navios holandeses. Entraram pela barra do Rio Zuari, depois de sondarem, para saber a profundidade, para não ficarem lá encalhados, e dirigiram-se primeiro ao Bom Jesus,
que capturaram imediatamente. Não tinha ninguém lá dentro, tinha uma coisa simbólica. Depois combateram com o São Boaventura. Mas o São Boaventura tinha gente lá dentro e lutaram. E depois, o terceiro São Sebastião, houve alguma luta, mas acabou por ser também incendiado. E então, os holandeses fizeram a técnica do brolote, isto é, incendiaram o navio, foi o Bom Jesus, deixaram descair com a corrente até chegar ao São Boaventura, onde se lutava. Claro que incendiou o São Boaventura, explodiu o paiol da pólvora com 300 barris de pólvora, foi uma explosão que durou toda a noite, o incêndio, os indivíduos que lá estavam tiraram-se ao mar, e depois, conforme, não vou descrever aqui porque são coisas horrorosas, que o Sr. Simontes fez, o comandante holandês, a forma como torturou e massacrou e matou os que tentavam, e já vamos ver uma imagem que mostra isso, todos os indivíduos que tentavam salvar-se, e a forma como tratou os religiosos que lá estavam, só por serem religiosos. Algumas pessoas saberão aqui que o combate, os atacantes tiveram 51 mortos, incluindo o comandante de um dos navios, 7 dezenas de feridos graves, enquanto os portugueses tiveram 2 centenas de mortos. Os neerlandeses podiam ter desembarcado para tomar a desguarnecida fortaleza de Mormugão e capturar as 2 centenas de peças de artilharia do Bom Jesus e de São Sebastião que estavam em terra, mas porque precisavam de tratar dos mortos, cuidar dos feridos e fazer reparações urgentes dos estragos sofridos, retiraram para o mar. O combate tinha durado todo o dia e um incêndio dos 3 galeões iluminou todo o estuário do rio Zuari durante várias horas. Aquele acontecimento foi classificado por Manuel Faria Sousa, um autor coevo, que escreveu a Agência Portuguesa, como um fatal descuido. E quando no dia 4 de outubro o novo governador António Teles Menezes chegou a Goa, proveniente das praças do Norte, mordia as mãos de raiva por este acontecimento. Assim se acabou a Armada de Alto Bordo da Índia, escreveu o comandante Saturnino Monteiro. O desastre de Mormugão, portanto, aqui são de um lado, aqui estão isto foi mais ou menos feito por mim, não sei, mas do lado da VOC o nome dos navios todos que eu não sei dizer em holandês, e do lado os 3 navios portugueses. E ali tem o esquema da aguada, onde poderiam estar mais protegidos pelo forte, onde estavam desprotegidos, e a entrada dos navios holandeses. No desastre de Mormugão não foi apenas uma audaciosa ação militar naval neerlandesa em que a VOC humilhou os portugueses, mas foi também uma severa perda para a fazenda do Estado da Índia. Porém, porque a perda dos galeões portugueses ocorreu numa área com profundidade da ordem dos 3 a 5 metros, havia boas condições para que fossem feitas buscas, visando a eventual recuperação de parte do material que se perdeu nos combates referidos. O vereador da Fazenda-Geral do Estado da Índia, no exercício dos seus deveres, mostrou zelo e tomou a iniciativa de tentar a recuperação de algum material de artilharia e de manobra. Era o princípio da arqueologia no Estado da Índia. Na Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, encontra-se depositada uma carta régia de Dom João IV, de 1653, dirigida a Martim Velho Barreto, vereador da Fazenda do Estado da Índia, no qual se refere, cito, na enseada de Mormugão dessa barra estavam muitas peças de bronze dos 3 galeões que nela queimaram os holandeses no ano de 639, por os ministros a que tocava-se terem havido com o descuido de as tirar. Nessa carta o rei agradeceu o serviço prestado por Martim Velho Barreto, por terem recuperado, cito, 4 peças de bronze, 9 âncoras e 204 balas. Na longa atividade da VOC, decorrida entre 1602 e 1675 e 95, os combates a Mormugão não parecem ter merecido mais que algumas linhas no seu historial, embora as dificuldades de acesso a fontes e à própria língua holandesa não nos permitam qualquer conclusão definitiva. É realmente impossível ler textos holandeses, não se consegue. A obra do almirante Norman MacLeod, que é uma referência em todos os relatos, mesmo holandeses, será uma exceção tanto no relato dos acontecimentos como na apresentação de um mapa específico da área de Goa no seu Atlas. Porém, de forma diversa do que acontece com a historiografia neerlandesa consultada, a repercussão deste episódio no campo das artes visuais, designadamente na pintura e na gravura, indicia que se tratou de um acontecimento relevante no historial da República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos e da VOC.
Na altura dos trágicos acontecimentos de Mormugão, aquelas entidades passavam por um período de grande poder económico, intensa atividade comercial e grande euforia nacionalista. A República Neerlandesa tinha sido constituída em 1581, depois das suas províncias terem revoltado contra o Império Espanhol, quando reinava Filipe II, o sucessor do Imperador Carlos V, numa luta independentista que ficou conhecida como a Guerra dos 80 Anos. Em 1602, nascera a já referida Companhia VOC, a que foi concedido o monopólio do comércio e da navegação neerlandesa nas áreas geográficas situadas para o Oriente, o Cabo da Boa Esperança, e para o Ocidente do Estreito de Magalhães. O sucesso da VOC foi imediato e, virtualmente, segundo Carlos Boxer, tornou-se um Estado dentro do Estado. A partir de 1605, quando capturou a ilha de Amboina, no arquipélago das Molucas, a VOC passou a atacar os interesses portugueses instalados em fortalezas e feitorias nas Molucas, na Malásia, no Ceilão e na Índia. As províncias dos Países Baixos já tinham especializado na produção de mapas, de atlas e de livros, mas com a abundância material proporcionada pela VOC e como resposta ao processo de libertação da dominação espanhola, nasceu o gosto pelas artes, incluindo a pintura de cunho nacionalista que glorificava a cultura neerlandesa. O historiador Charles Boxer estudou este assunto e notou que, passo a citar, não só os holandeses ricos queriam pinturas para decorar as suas casas, mas as pinturas tornaram-se bem valiosos para todos, exceto para as famílias mais pobres. É provável que, com a única exceção do Japão, nunca em nenhum país a arte de pintar, senão o próprio pintor, tenha sido verdadeiramente mais popular na terra de Rembrandt. E eu tenho que me despachar. Foi nesse contexto e nesse enquadramento cultural que a pintura neerlandesa teve no mar, nos navios, na paisagem marítima e nos acontecimentos navais, alguns dos seus temas favoritos do século XVII. Como já foi referido, o desastre de Mormugão foi uma audaciosa ação militar naval em que a VOC humilhou os portugueses, tendo-se tornado um tema para alguns pintores como Hendrik van Antonissen e para gravadores como Jan Luyken. Hendrik van Antonissen foi um pintor holandês de Amsterdão que representou os combates travados em Mormugão dia 30 de setembro de 639, no óleo sobre tela de 2,75 metros, datado de 1653, que se encontra exposto com grande destaque no Rijksmuseum em Amsterdão. Portanto, vê-se isto? E meio. Pronto. Portanto, este é o quadro. Da mesma forma, também Jan Luyken, um famoso gravador holandês de Amsterdão, inclui na sua vasta obra gráfica uma representação dos combates a Mormugão. Nessa gravura destaca a explosão do paiol da pólvora no galeão São Boaventura, mas também alguns aspectos mostram a desumana perseguição feita pelos neerlandeses aos homens que na água procuravam salvar seu afogamento. Vê-se aqui um indivíduo a estender a mão e ali a dar com uma espada. Ora bem, vou terminar. O sucesso neerlandês nas águas do Mormugão acrescentou prestígio para a VOC, junto dos diferentes reinos da costa ocidental da Índia, e foi um incentivo para que Cornelis Simons procurasse asfixiar Goa pela conjugação dos bloqueios navais com ataques a fazer por terra por alguns poderes locais, designadamente os marathas. Porém, apesar das dificuldades por que passava o Estado da Índia, os portugueses resistiam aos ventos desfavoráveis e à hostilidade da VOC. Com muito engenho e alguma sabedoria náutica, puderam iludir a vigilância neerlandesa, garantindo que a governação de Goa mantivesse ligações com as praças do norte, designadamente Rio, Damão, Baçaim e Chaul. Foi nesse quadro que algumas fuças que tinham sido construídas em Baçaim se encontravam na foz do rio Carli, a cerca de 30 milhas do norte de Goa, aguardando a oportunidade para eludirem a vigilância do bloqueio neerlandês e seguirem para Goa a navegar próximo de terra. Simons foi informado dessa situação e, cheio de confiança, preparou-se para capturar as fustas portuguesas, tendo organizado uma força que ele próprio comandou, que fazia parte de uma nau, um patacho e várias pequenas lanchas armadas. No dia 6 de dezembro de 1639 deu-se um recontro entre portugueses e os neerlandeses na foz do rio Carli, na qual Simons perdeu a vida. O vencedor do rio Zuari foi derrotado no rio Carli. O episódio doloroso da história marítima. Estava aí, pronto. O doloroso episódio da história marítima portuguesa ocorreu no dia 30
de setembro, inscreve-se na luta global travada entre os portugueses e os neerlandeses, que durou de 1600 a 1663 e que, segundo Charles Boxer, passo a citar, foi travada em 4 continentes e em 7 mares. E esta luta seiscentista merece muito mais ser chamada a Primeira Guerra Mundial do que o Holocausto de 14-18, a que geralmente se atribui essa honra duvidosa. Terminei. Muito obrigado.